Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, com certeza faz parte do dia a dia de muita gente: medicamentos. Mas a gente está usando eles do jeito certo? Vamos descobrir juntos. Sabe aquela gavetinha ou caixa em casa que parece uma mini farmácia? Quase todo mundo tem uma, né? Para dor de cabeça, para um resfriado. Mas a pergunta que fica é: a gente está usando tudo que está ali da forma mais segura e eficaz? Pois é, a grande questão é essa. Será que estamos usando tudo isso do jeito certo? Bom, vamos mergulhar nesse assunto para entender melhor. Para a gente começar a organizar as ideias, existe um conceito que é a base de tudo, a regra de ouro, digamos assim. É o chamado uso racional. Vamos ver o que isso significa. Olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o uso racional de medicamentos é bem específico. É quando o paciente recebe o remédio apropriado para sua necessidade, na dose certinha, pelo período de tempo correto e, importante, com o menor custo possível. É um equilíbrio, sabe, entre funcionar, ser seguro e ser acessível. Para ficar mais fácil de guardar, a gente pode pensar nisso como 4 pilares. Primeiro, o medicamento tem que ser o apropriado, ou seja, o certo para aquela situação. Segundo, a dose correta, nem mais nem menos. Terceiro, o período adequado, seguir o tratamento do início ao fim. E quarto, o menor custo, pensando tanto no bolso da pessoa quanto no sistema de saúde como um todo. Ok, a gente já viu o jeito certo, mas e quando isso não acontece? O que acontece quando esses pilares são ignorados? As consequências, tanto individuais quanto coletivas, são bem sérias. Então, o problema é bem maior do que parece. Primeiro, o mais óbvio: o tratamento pode não funcionar e a doença pode até piorar. Aí vem o risco de reações adversas, os efeitos colaterais indesejados. E isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde, com mais consultas, mais internações. E no fim da linha, ainda prejudica outras pessoas, porque pode faltar aquele remédio no mercado para quem realmente precisa. É um efeito dominó. E tem mais uma coisa que muita gente nem para pensar: o meio ambiente. Sabe aquele remédio vencido que vai para o lixo comum? Ou que é jogado na pia? Ele não desaparece. Ele contamina o solo, a água, e isso afeta todo o ecossistema. É um problema de saúde pública e ambiental, tudo junto. Bom, agora que a gente já falou dos riscos, vamos dar um passo para trás e olhar para um quadro maior. Porque a forma como a gente usa medicamentos também tem muito a ver com a sociedade. E aqui entra um fenômeno chamado medicalização. O que é essa tal de medicalização? É basicamente o processo de transformar coisas super normais da vida, sabe? Tipo a tristeza, a timidez, até a agitação de uma criança em problemas médicos, em doenças que precisariam de tratamento com remédio. É como pensar assim: ah, senti um pouco de timidez numa festa, de repente isso vira um diagnóstico, uma doença que precisa de um comprimido para resolver. É uma linha tênue, mas que muda tudo, né? E isso nos leva a um outro conceito, que é tipo um passo além da medicalização: a farmaceutização. É quando o remédio, o comprimido, vira a principal, às vezes a única, solução para todo tipo de problema. Inclusive para coisas que não são doenças, como, sei lá, melhorar o desempenho de quem já é saudável. Para isso não ficar tão abstrato, vamos pegar um exemplo prático: o metilfenidato. Só que antes, a gente precisa entender rapidinho o que significa uso off-label. É bem simples, na verdade. É quando um remédio é usado para algo diferente daquilo que está na bula, seja para outra doença, em outra dose, ou para um público diferente do que foi testado e aprovado. Então, vamos lá. O metilfenidato foi aprovado para tratar TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? Só que ele começou a ser muito usado off-label por estudantes, gente saudável, para tentar melhorar a concentração nos estudos. Isso é um exemplo perfeito de farmaceutização. Um remédio que era para tratar uma condição específica vira uma ferramenta para melhorar uma capacidade que já é normal. Ok, já entendemos o contexto geral. Agora, vamos trazer a conversa para o nosso dia a dia. O que a gente pode fazer na prática para ter mais controle em usar os medicamentos de um jeito mais consciente? Olha, tudo começa na consulta médica. A conversa com o profissional de saúde tem que ser aberta. É super importante contar tudo que se está usando, tudo mesmo. Vitaminas, chás, suplementos, porque tudo pode interagir. Falar sobre alergias que já teve, claro, e o mais importante, perguntar, não pode ter vergonha. Sair do consultório com dúvida, não dá. Na hora de pegar um medicamento na farmácia ou no posto de saúde, vale a pena fazer um checklist rápido. Confere o nome, vê se a dose está certa, olha a data de validade, dá uma olhada na embalagem se não está rasgada, amassada. E uma dica de ouro: guarde sempre na embalagem original.
Ela foi feita para proteger o remédio da luz e da umidade. E na hora de tomar o remédio, duas coisas bem simples, mas que fazem uma diferença enorme. Primeiro, lavar as mãos antes de manusear. E segundo, tomar com um copo de água. Parece bobagem, mas não é. Mas por que especificamente água? É que a água é neutra, ela garante que o remédio seja absorvido direitinho pelo corpo. Já outras bebidas, tipo leite, suco, refrigerante, elas podem interagir com o medicamento. E aí, ou o efeito diminui, ou é cortado, ou até pode ser alterado de um jeito perigoso. Então, o seguro é ir de água mesmo. Enquanto o tratamento durar, a palavra-chave é disciplina. Siga os horários e a dose à risca. Outra coisa, não parta os comprimidos no meio, a não ser que ele tenha aquele suco, aquela marquinha e que tenha sido uma orientação profissional. Para xarope, use o medidor que vem na caixa, nada de colher de cozinha. E, por favor, vá até o fim do tratamento, mesmo que já se sinta melhor. Isso é crucial, principalmente com antibióticos. E para a gente ir fechando, é importante lembrar que essa responsabilidade não é só de uma pessoa. Essa ideia resume tudo muito bem. O uso racional de medicamentos é uma responsabilidade de todo mundo. Quando o paciente se informa, pergunta, participa do próprio tratamento, ele não está só se cuidando, ele está ajudando a construir um sistema de saúde mais seguro e eficiente para todo mundo. Então fica aqui a reflexão final. Da próxima vez que a caixinha de remédios for aberta em casa, o que será que vai passar pela cabeça? Será que algo vai mudar no jeito de olhar para aquele comprimido?